claro, avançando para Disney, as coisas vão piorando cada vez mais, na minha opinião. Pode ser que vocês discordem. Mas já a trilogia prequel tem coisas, não vou dizer que é de todo ruim, tem coisas interessantes. Eu acho o primeiro filme de longe o pior, tem uma barriga imensa. Gente, vocês acham que o Anakin, ele foi realmente o escolhido ou o Lucas errou na profecia? Foi escolhido no sentido de ser... Cara, porque é estranho, né? Porque o Anakin, ele é o escolhido. Se você pensar... Ele é total, a história, desculpa, sim, a história gira toda em termos disso. E aí ele vira o Darth Vader. Spoiler, gente. Opa! Bom, se você pensar em termos do próprio Retorno de Jedi, né? Quando você está falando do Retorno do Jedi, Retorno de Jedi, do Jedi, que seja, tem algumas interpretações interessantes, né? A gente pensa no Retorno de Jedi como o retorno do Luke, né? O Luke está voltando como Jedi, mas tem uma outra interpretação que você pode colocar, que é o retorno do Vader ao lado claro da Força. Né? É verdade. Então é o retorno do Jedi. Dois voltam, né? Dois retornos. Dentro desse contexto, você pode, sem dúvida, entender dessa forma. Mas eu tenho uma coisa que até um pouco engraçada que eu falo, que a galera fica estressada e tal. Eu digo assim... Mas é engraçado, as pessoas não deveriam rir? Elas se estressam? Vou explicar o motivo. Ótimo. Vamos lá. Eu digo que cada filme, depois, tirando os filmes clássicos, né, os 3 clássicos, cada filme é um universo paralelo. Tá? Porque é uma outra linha do tempo, tal, as pessoas brincam, tal, etc., mas você pensar friamente, tá? No sentido assim de que o que você tem nas prequels, eu não estou nem falando mal do Star Wars da Disney, não. O que você tem nas prequels são coisas que contrariam frontalmente o que foi colocado nos filmes na trilogia clássica. A exemplo do que a gente acabou de falar, da Leia. Né? Então a Leia fala, nessa cena de Endor, ela fala, eu lembro da minha mãe, da minha verdadeira mãe, ela morreu quando eu era muito jovem triste, e tal. Né? Porra, na trilogia prequel, a Amidala, né? Ela morre quando eles eram bebês. Mas o cara tem a força. Não vem com essa, meu irmão. Você estabeleceu que ela tem lembranças da mãe, a mãe é uma figura triste e morreu triste, solitária. Então acabou. Morreu, sei lá, quando ela tinha 12 anos, 8 anos, ela lembra. Até que fosse 5, né? 5, né? Porra, não bebê, né? Então essas coisas, então tem coisas assim. Então ao nascer, né? Não, e, por exemplo, as palavras do Obi-Wan a gente já sabe que ele é o grande mentiroso da galáxia, mas teoricamente a gente cresceu sabendo que ele, quando eu conheci seu pai, ele já era um grande piloto. É um grande piloto porque ele era uma criança que pilotava um kart, brother. Não vem com essa, entendeu? Mas tem outra coisa também. You will go to the Dagobah system. You will learn from Yoda, Jedi Knight who instructed me. Quer dizer, quem instruiu, quem orientou, quem treinou o Obi-Wan foi Yoda. Que Qui-Gonzinho é esse, cara? Que história é essa? Mas o Yoda treina todo mundo. Na verdade, assim, ele é meu professor de geografia. Sim, todo mundo deve ter tido uns 3 professores de geografia, né? Ele foi meu professor de geografia. Então tá bom. Então essas coisas que eu digo. Então, no final das contas, faz pouca diferença você tentar fazer essas conexões entre uma trilogia e outra, porque elas são canhestras, de fato. E essa é uma parte ruim de se falar de Star Wars, né? Então essas coisas, claro, avançando para Disney, as coisas vão piorando cada vez mais, na minha opinião. Pode ser que vocês discordem. Mas já a trilogia prequel tem coisas, não vou dizer que é de todo ruim, tem coisas interessantes. Eu acho o primeiro filme de longe o pior, tem uma barriga imensa ali no deserto, uma barriga que não precisava. Tem a história... Os diálogos de ponta a ponta dos 3 são calamitosos, porque o Lucas escreveu sozinho, não teve o apoio de um Lawrence Kasdan, de outros que fizeram script doctor para ele, sabe? Cara, muito poderoso. Resolveu escrever sozinho. Não contou com os amigos. Entendeu? Entendi. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Então tem coisas isso, né? Então você tem ali, indo pra trilogia prequel, você tem o primeiro filme, que eu me lembro que até... É complicado. A gente foi no cinema ver o Leblon 1, Odir. Não sei se você foi nesse, né? Numa estreia, mega estreia e tal. Eu já tinha visto, a sessão de imprensa. Sessão de imprensa e tal. Mas aí a gente foi lá e aí todo mundo empolgado pra caramba e tal. E quando eu me lembro da gente saindo,
sem acreditar. A gente não conseguia conceber que o filme... Como é que o filme pode ser ruim, cara? A gente sabe deu Anos aquele sem bug, ver nada, né? sabe deu aquele bug, sabe, sem você entender e tal. É claro que o filme... Vamos também ser honestos, o filme também não é de todo horrível, tá? Tem a música, claro, é sempre um espetáculo à parte. Né? Design de produção, essa parte técnica você tem lá o Duel of Fates, né? Que é uma música... Fantástico. Porra, que ficou... E aí, tem uma velha técnica de cinema, pelo menos, né? Não importa que o início tenha sido ruim e tenha barriga no meio. Se você... Como é que é? End with a bang, né? Terminar com algo... Você sai com aquela sensação de... Você não lembra que começou mal. Você sai com aquela a injeção da adrenalina, da adrenalina no Pô, final. tem um baita vilão, né? Então, quando você entra no final, que já é batalha espacial, e aquele duelo que você nunca tinha visto Star Wars, um duelo tão acrobático e tão plástico daquela forma, você sai meio assim. Foi ruim, mas caralho, o que foi aquela luta? Entendeu? Você sai meio anestesiado, sem formar... Depois notar os problemas, né? As rachaduras na parede, né? A infiltração no teto. Esse vilão foi muito foda. Que é outro desperdício do Lucas, desperdício, né? Porque... Quando 15 minutos de tela, sei lá. Cara, e aí você diz, gente, era pra eles durar até quando você depois vê que ele coloca o Conde do Cu e aí a briga de aprendiz, gente, então peraí, era pro Maul ter durado até enfrentar o Vader, porque esse seria um embate do samurai blindado, parado, contra um ninja ágil. Era isso que eu queria ter visto, era Maul e Vader. Mas o Maul não tinha o carisma pra durar. Não. Tem isso também. Não, claro. Porque também tem essa questão, né? Ele era só era o pitbull. Ele era mais pitbull raivoso do que o Vader no primeiro. Né? Mas ele também faz aquela pose do cheguei na reunião de braços cruzados, né? This is my apprentice, Darth Maul. Aí ele pom. Não. Eu acho ele muito maneiro. Não sei, carisma pra durar 3, eu não sei se tinha. Mas morrer em 15 minutos. Mas no segundo ele morria pro Vader. Também acho. Pra o Vader ser o vilão no terceiro. Claro. Né? Era assim, pô. Faria mais sentido. Aí quero ver agora que ou ninja saltitante ou blindado. Que eu comprei um Anakin, encomendei um Anakin de qualidade e veio todo chumbado. Não respira, perna mecânica, tosse. Verdade. Não, coitado. Agora também, eu sei por isso que você falou da média, né? Você sempre pensa, porra, né, tranquilidade, o Palpatine, mando você pra acabar com aquele. Né, vá lá, Anakin, termine com aqueles meus conspiradores. Agora sou o imperador. Aí ele, vai lá. Que houve, Anakin? Tá sem perna, queimado. Caralho. Deu carro. Filhão, leva o carro. Passeio aí. Pai, deu PT no carro. E em mim. Em mim, né? Seu filho tá na UTI e o carro perda total. Brother, não dá, né? Coitado do Palpatine. Sofre ser imperador. Mas o terceiro episódio é muito bom, sim. Acho que termina legal. Muito bom, exagero. É muito bom. Vamos lá. Hoje a gente tem a Acolyte. É muito bom, sim. Não, sim. Comparação. Não chegou na Disney ainda. Mas vamos lá. Vou dizer o seguinte, o segundo, eles se esforçam bastante. É claro que é notório que o Lucas... o Lucas assinou o roteiro do segundo? Assinou ele, não. Assinou os 3. Ele assinou, mas eu tenho a sensação de que ele pediu ajuda para escrever o segundo, tenho a sensação, não tenho, né? E o segundo, ele tem um roteiro melhor, ele tem um roteiro com menos barriga, tem um roteiro que ele tenta encaixar ali uma questão de investigação e tal, que é interessante. Tem uma batalha ainda melhor do que o do primeiro, que é a batalha do... Na chuva, né? A chuva contra o Jango Fett. Muito bom. Porque você finalmente viu, cara, é um Jedi enfrentando um guerreiro bom. Não é um Zé das Couves. O cara que erra todos os tiros. O segundo veio, aliás, acho que talvez valha, o público, parte dele é nerd, né? O segundo veio na mesma época que foi lançado o RPG do Star Wars para The 20 System, um sistema de RPG que é mais heróico, né? Isso. O sistema de RPG que havia antes era da Western Games, que era um sistema um pouco mais, enfim, não tão heróico e tal. As regras ali que você observa ali Claro, você vai falar, as regras vão espelhar o que estão no filme. Mas você vê, cara, tá muito claro ali, parece que, né? Mas é onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui no RPG, você precisa ter personagens diferentes, de classes diferentes, mas que se equivalem, né? Que possam lutar. Que possam lutar. Porque senão todo mundo vai querer só fazer Jedi.
Aí vai ficar chato o jogo de RPG, concorda? Isso, Então você tem isso. que colocar, eu quero fazer um soldado. Esse soldado ele tem que ter alguma... elite, o cara surgiu elite. Né? alguma capacidade de enfrentar no mesmo nível. Estou falando no mesmo nível, Sim, não estou sim. falando então. Então aquilo ali é um prato cheio para os jogadores de RPG que gostam do Star Wars, que é a luta entre o Jedi e um soldado, um guerreiro, mas que tinha seus recursos, né? Ele não tem o poder da força ali, né? Mas ele, E ele maneiríssimo surpreende, aquilo. ele surpreende maneiro, o Obi-Wan várias vezes, assim, você vê Seus aquela parte... gadgets, armas, É. armaduras. tudo e aquilo. aí, e como ele remete ao Boba Fett, que você já no início, cara, o Boba Fett prende o Luke por poucos segundos no Retorno de Jedi, mas você assim, esse cara tem recursos, né? Esse cara, tudo bem, ele dura pouco quanto o Luke, porque é o Luke, né? Mas, Aprende só que... ele dá um flick e acaba com... Aquilo é demais. Vamos para os prólogos. Vamos. Né? Não, o combate é bacana, tem chuva. Era a primeira vez também você viu chuva, um toró em Star Wars. A plástica da cena é bem O bacana. planeta é maneiro, né? O planeta é maneiro. Agora, o problema é que o 2 é muito CGI, mas muito mal. Mas assim, o início da coisa descontrolada. Algo enjoativo, né? É enjoativo e algo basal, que é ponto de fuga, tá errado. Você vê que os caras não estão lá, porque o ponto de fuga para as costas deles não bate com o fundo do cenário. Entendeu? Então tem uma arena e tudo mais, mas, gente, esses caras não estão aí. Sabe? Você nota que eles não estão aí. Nota que é um papelão. Não tem suspensão da descrença, né? Você não consegue entender. Consegue entender que eles não estão verdade. Por quê? Faltava refino, é o início da tecnologia, é um namoro muito grande, um empenho. Conseguimos fazer tudo! Tá bom, cara, consegue, mas não tá bom, né? Não tá parecendo... Constrói um balcãozinho, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? É porque no primeiro tem uma série excelente, tá disponível na Disney Plus, que é o Light and Magic, a história da da Industrial Light and Magic, né, a empresa. Ok. E saiu agora a segunda temporada, que envolve exatamente os prólogos. Então o Doug Chiang, que é o novo designer de Star Wars, ele aparece, olha, o pessoal... Novo velho, né? Novo velho, exato, novo 25 anos atrás. Ele aparece falando, olha, as pessoas acham que o CG dominou a Ameaça Fantasma, mas foi o filme com mais miniaturas de Star Wars. Parabéns, de fato, o Ameaça Fantasma não tá com esse excesso. Mas no Ataque dos Clones, amigo, é um desenho animado. É muito ruim. É tudo muito borrachudo, muito... Aqueles animais, aqueles bichos... Mas eu ainda acho um filme melhor. Ele é melhor do que o primeiro. Eu ainda acho melhor que o com primeiro. certeza. Ele tenta colocar uma trama política ali também, que é a questão dos terroristas, né? Que tem aquela explosão no início, não é isso? Isso, porque aí ele mostra os separatistas, que ele vai jogar um lado contra o outro, era a época né? que tava tendo um negócio, acho que... Que era essa época que estava tendo alguma coisa? Acho que era a época dos atentados das Torres Gêmeas, não foi ali? Sim, é o problema também que o Duas Torres, o filme, ia ser lançado e iam pensar em mudar o nome clássico do filme do Tolkien, porque era Duas Torres, porque tinha acabado aí, nego... Não, gente... Não, aí era demais. Era demais, mas foi aventado durante bom tempo. O que foi apagado foi o trailer do Aranha, do Aranha, exatamente. Isso Ali foi apagado mesmo. Mas então o segundo é um filme desse tipo, né, cara? Que tem esses problemas, eu não acho um filme tão ruim. Enfim, e tem questões ali que pode mas ser... reside na apresentação do Anakin adulto, né? Que é o Hayden Christensen. Tem um romance horrível, né? Pois é, então aí... Forçadíssimo. Porque se você quer esquecer a Ameaça Fantasma, do tipo, tá bom, era o Anakin criancinha, que coisa horrível, que ideia merda. Tiraram o Jar Jar Binks. Tiraram, de cena, pois é. Não, agora vai ser sério. O Jar Jar não vai ser mais bobalhão o tempo todo e nós vamos ver um Anakin adulto. Aí o Anakin adulto é o Hayden Christensen, né? Aí dificulta pra E cacete. vocês têm a introdução, mas eu acho que a introdução foi no primeiro, tá? Mas eu acho Parece que... um menudo, ele parece um Backstreet Boy, cara. É um InSync. Mas também era uma temática da época então, também, não, né? pois é, claro. Mas boy ele, band, mas claro. ele é totalmente Justin Mas Timberlake, ele não é um bom cara. ator, né? A questão toda era que ele estava querendo... Quem seria, né? O Anakin... Era o DiCaprio, né? Não, era aquele menino que faz os Segundas Intenções. O Brad Renfro, não. É o que faz os Segundas Intenções do primeiro, né? Tá. Aquele garoto que é um menino que... Antes foi o DiCaprio. O DiCaprio realmente É quase mesmo, assinou para ser o Anakin Skywalker. Era o sonho do Lucas. Mas o DiCaprio mirou numa carreira do tipo, cara, se eu fizer Star Wars, acabou. Eu serei Star Wars.
Caralho, velho, seria bom, hein? Não, sim. Ryan Phillippe, é isso? É o Ryan Phillippe. Isso. Então, você vê que... Obrigado, não era o Brad Renfro. Cara, você vê que o Hayden Christensen é um Ryan Phillippe do Paraguai. É isso aí. É isso exatamente. Chopi Esse é o total. ponto. Não, e o Ryan Phillippe tá muito bom em Segundas Intenções. É um cara, né, ardiloso e tal, que era o que ele queria colocar. Enfim, e me perdi aqui, mas tem isso, né? Tem, A gente tá falando que com o elemento adulto, né? Sai o Jar Jar, tem menos palhaçada, as palhaçadas só ficam com o C3PO, que é o que tem que ser. O C3PO, vai cair, perder a cabeça. É o C3PO. Né? Ele é desmontado. O filme mais sério e sombrio, que é o Império Contra-Ataca, tem o C3PO desmontado nas costas do Chewbacca, Sim. não enxergando as coisas e fazendo piadinha. Mesmo no pior dos momentos, tá lá o C3PO. I can see you walking... Né? Beleza. Isso é. É o papel dele. Sim. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?